Bom, então vamos analisar o exercício. O exercício, como eu passei dois assuntos, então dividi o exercício em duas partes. Primeiro nós vamos fazer um exercício com dezenas de milhar, depois nós vamos fazer um exercício com as linhas. Então, primeiro com dezenas de milhar. Veja só, um exercício bem parecido com o anterior, da aula anterior, mesmo porque é uma sequência da aula anterior. E eu tenho aqui o primeiro exercício, que diz assim: dê a ordem e o valor dos algarismos. Dê a ordem e o valor dos algarismos em 49.737, de acordo com sua posição. Bom, vamos então aqui por 7. Olha só, o 7 está na primeira ordem. Se o 7 está na primeira ordem, ele é unidade, então ele vale 7 unidades. O 3 está na segunda ordem. Se ele está na segunda ordem, ele vale dezenas, então ele vale 3 dezenas. E 3 dezenas, quando eu seleciono aqui as dezenas e as unidades, formam o número 37. Então ele vale 37 unidades. Bom, o 7 está na terceira ordem. Olha só, terceira ordem. Terceira ordem é a ordem das centenas. Se é a ordem das centenas, você já sabe, né? Bom, o 7 está na terceira ordem. E a terceira ordem? Isso aqui eu tenho unidade, dezena, que é o quê? Você vai completar. Dizer que ordem é essa, escrever. O 9 está na quarta ordem. Bom, a quarta ordem é a ordem das unidades de milhar, como a gente aprendeu lá no quadro de valores. 9 unidades de milhar, no caso, equivale a quantas unidades? Aí eu venho aqui, ó, seleciono e vejo que número formou. Eu coloco nas unidades. E o 4, no caso, está na ordem, na quinta ordem. Que ordem é essa, quinta ordem? Quanto é a ordem das dezenas de milhar? Quantas dezenas de milhar eu tenho? E essas dezenas de milhar, quando eu seleciono tudo, aparece que número? Vale quantas unidades? Essa é a primeira questão. Então, você vai completar, seguindo esses passos, direitinho. A outra questão aqui, que você já escreveu também, é como se escreve, como se lê e se escreve esse número. Escreva por extenso o número 49.737, ou seja, você vai escrever aqui o que eu falei agora, o que você vai falar agora. Que número é esse? Aí você lê ele e escreve como se lê. Observe a marcação da quilometragem rodada por alguns carros. Esse primeiro carro aqui rodou esse tanto aqui, o carro A. O carro B rodou isso aqui e o carro C rodou isso aqui. Tá? O que é que você vai fazer? Você vai responder aqui agora dizendo qual carro rodou mais. Foi o A, o B ou o C? Aí você vai dizer o carro, aí escreve aqui, dizendo qual carro. Se é o A, se é o B ou se é o C. Letra B, qual carro rodou menos? Mesma coisa, você coloca aqui o carro e diga se é o A, o B ou o C. E por último, você vai escrever cada um desses números aqui, você vai escrever aqui embaixo. E quando você escrever o número, você na frente dele escreve como se lê. Vamos então para o exercício 4. Escreva os números. Escreva o número que será formado em cada item. Bom, esse exercício aqui já foi passado um semelhante na atividade anterior. Então, você vai agora aqui só revisar, só repetir aquilo que você viu na atividade anterior. Eu tenho aqui 2 dezenas de milhar, uma unidade de milhar, mais 7 centenas, mais 5 dezenas, mais 4 unidades. Você vai pegar o quê? Os números. E vai formando aqui o número total. Você vai pegando as ordens aqui no caso. E vai formando o número. Pega o 2 das dezenas de milhar, mais 7 centenas, mais 5 dezenas, mais 4 unidades. Você vai pegar o quê? Os números. E vai formando o número. Pega o 2 das dezenas de milhar, mais 7 centenas, mais 5 dezenas, mais 4 unidades. Você vai pegar o quê? Os números. Pega o 2 das dezenas de milhar,
escreve aqui. Pega o 1 da unidade milhar, escreve na frente. O 7 da centena, escreve na frente. O 5 da dezena, escreve na frente. O 4 da unidade, escreve na frente. Aí depois você vai ver que número se formou. Pronto. Dessa mesma forma para todos eles aqui, para todas as outras alternativas. Essa daqui também é simples, é fácil. Você já fez na atividade anterior. Decomponha cada um dos seguintes números. Exemplo, eu tenho aqui 52.647. Então, esse 5 vale o quê? 50. Olha só o que aconteceu. Preste atenção como é fácil. Você pega esse número, coloca ele aqui. Deixa eu apagar então, para ficar melhor. Deixa eu responder essa parte aqui, na prática. Aqui. Olha só. Primeiro com 5. Cadê o 5? 5. Observa que depois do 5 tem 1, 2, 3, 4 ordens. Essas 4 ordens eu coloco só 4, 0. Mais. Cadê o mais? Agora, depois do 5 vem quem? Vem o 2. Coloco o 2. E depois do 2 tem quantas ordens? 3. 3, 0, então. Então, ficou 50.000 mais 2.000. Novamente, mais. Agora vem quem? O 6. E depois do 6 tem 2 ordens. 6. E as 2 ordens eu completo com 0, porque eu não posso colocar o que tem lá. Não devo. Agora vem o 4. Coloco 4. E depois do 4 só tem uma ordem. Mas sobrou quem? 7. Pronto. Aqui eu fiz o quê? Eu respondi. Eu fiz uma decomposição desse número aqui, de 52.647. Do mesmo jeitinho você vai fazer com os outros. Certo? Bom, e a última atividade é essa daqui. Simples, muito simples. Veja só, escreva o número correspondente a. Você lê e escreve o que você leu com o número. 12.507. Aí você vai escrever com o número. Como é que se escreve com números? 12.507. Pronto, só isso. 15.920. 10.392. 23.570. Você vai escrever na frente o número. Essa é a atividade, a primeira parte da atividade, ou a primeira atividade, e a segunda atividade. Vamos para ela então. Segunda atividade. É exatamente a atividade com as linhas. Essa atividade aqui é muito simples também. Bom, veja só. Primeiro, circule os pares de retas concorrentes. Agora você vai lembrar o que é reta concorrente. O que são, aliás, agora você vai lembrar o que são retas concorrentes. Se você não lembra, você vai retornar lá ao assunto e vai lembrar. Quando você lembrar, você retorna para aí, aí você já vai chegar aí sabendo o que são retas concorrentes. E você vai o quê? Circular. Apenas você circula os pares de retas concorrentes. Correto? Agora, o segundo. Quais desses pares de retas são concorrentes e perpendiculares? Ou apenas concorrentes? E quais são paralelas? Preste atenção. Quais deles são concorrentes e perpendiculares? Quais são concorrentes e quais são paralelas? Vocês observaram lá atrás que eu falei na aula que tem retas paralelas. Onde você encontrar aqui uma reta paralela, você vai escrever embaixo. Reta paralela. Se você observar o par de reta for concorrente, você vai escrever embaixo. Concorrente. Agora você observa que eu falei que tem retas paralelas, ou melhor, você observa que eu falei que tem retas perpendiculares e concorrentes ao mesmo tempo, ou concorrentes e perpendiculares ao mesmo tempo. Será que isso que tem esse tipo de reta aqui? Se tiver, você vai escrever, ó, concorrentes e perpendiculares embaixo dela. Repetindo, você vai escrever embaixo de cada um. Repetindo, você vai escrever embaixo de cada grupo de retas, de cada pares de reta,
se elas são paralelas, se elas são concorrentes, se elas são perpendiculares ou se elas são perpendiculares e concorrentes. Tá? Terceiro, circule os pares de retas perpendiculares. Você vai observar e vai circular apenas os grupos ou os pares de retas perpendiculares. Então vamos para frente. O último, que é o quarto, identifique e escreva os pares de lados paralelos de cada figura. Você lembra dessa figura que eu coloquei lá e anotei os pares de lados? Quantos pares de lados paralelos ela tinha? Então você agora vai fazer a mesma coisa com o 1, com o 2, com o 3 e com o 4. Tá? No 1, por exemplo, quantos pares de lados são... Aliás, quais são os pares de lados que são paralelos? Aí você vai ver aqui. Aqui eu tenho o lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado DA. Quais são os que são paralelos? Será que o AB é paralelo a BC ou o AB é paralelo a CD? Será que o BC é paralelo a AD? Aí você vai escrever os pares. Não lembra? Volta lá onde eu expliquei isso aqui, certo? Então, esse é o exercício simples, fácil. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, que eu estarei no ponto de esclarecer ainda, talvez melhor, aquilo que você não entendeu.